Poxa. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. De volta aos 2000 de tática no Chess Tempo. A gente estava estagnado aqui nos 1995. Vamos mais uma vez tentar hoje. Ok, se eu tomo o cavalo, ele toma cheque. Quando eu defender, eu levo mate, né? Tomar cavalo tá fora de cogitação. Mas eu posso tomar cavalo de bispo, né? Eu tomo o cavalo de bispo. Ele toma. Eu tomo. Eu tô vendo uma coisa interessante aqui. Tem bispo H4. Ele toma de cavalo. Então eu tomo de bispo. Ele toma de peão. Eu faço bispo H4. Ele sai. Quando ele sai eu avanço o peão. Cheque. Eu não tô fazendo dama C2, né? Bispo H4. Cavalo por. Bispo por F3. G por F3. Bispo H4. Ele toma. G3 cheque. G3 cheque. Rei G2. Que acaba, né? Bispo por F3. G por F3. Bispo H3. Dama por H. Bispo H4. Dama por H4. Eu tomo. Dama por F3. Aí ele volta a dama. Perdi o bispo. E bispo por, peão por, dama por, dama por, dama, peão por. Não dá em nada, né? Ele fez isso para atacar o peão. Ele tem 3 ataques no peão. Se eu bloqueio, ele toma de torre, né? Que droga. Não tá vindo nenhuma ideia. Olha, tem um ataque duplo aqui. Dama D3. Como é que ele se defende, dama D3? Dama D3.
Eu ataco o bispo e ataco dama D3, ele faz cavalo D2. Defende tudo. Dama D3, cavalo D2. Dama D3, cavalo D2. Bispo H4. Se ele toma, eu tomo. Tô atacando o cavalo. Tô atacando o cavalo. Peraí. Dama D3, cavalo D2. Bispo H4. Quando a dama sair, quer seja tomando bispo, quer seja para F4, eu avanço o peão cheque. Eu avanço o peão cheque. Ele vai para a primeira fileira. E eu posso tomar o bispo. Aliás, se ele vier para cá, para F4, eu não tenho como tomar o bispo, né? Mas eu vou poder fazer... A dama está em D3, né? Se ele for para H1, eu posso tomar de bispo, cheque, forçando ele para G1. E de G1... De G1, bispo vai estar aqui em H4, né? Se ainda existir um bispo. Se ele toma de dama, eu posso tomar o bispo ameaçando um mate, né? E tô ameaçando o cavalo também. E se ele vier para cá... Tá parecendo que é dama D3, né? Dama D3, cavalo D2. Para defender. Bispo H4. Dama por G3. Rei G1. Rei G1, dama por E3, cheque. E aí não importa para onde ele vá, se é para H1 ou F1, bispo entra com cheque, ele vai ser obrigado a tomar. E quando for obrigado a tomar, a dama entra em F1, consequência de mate. Então, dama D3, cavalo D2, bispo H4, dama F4. Dama F4. Eu faço o mesmo G3, cheque. E ele vai para G1. Só que meu bispo está em H4. Aí eu volto o bispo para G5. Eu volto o bispo para G5. E eu tô tomando esse bispo. Tá parecendo que é isso, né? O primeiro lance está correto mesmo, porque dama D3, cavalo D2 é forçado. Cavalo D2 é forçado. Porque eu acho que eu tenho coisa mais direta, né? Eu posso fazer bispo por F3. Quando ele tomar de peão, eu faço o dama D2, dama D3. Não é melhor não? Bispo por F3.
Ele não consegue me dar cheque de jeito nenhum, a não ser que me entregue a torre. E aí ele toma o bispo de volta. E eu faço o... E eu faço dama D3, atacando o bispo e a torre. Será que é só bispo por F3 mesmo? Bispo por F3. G por F3. Aí dama por D3. Bispo por F3, ele não consegue fazer no intermediário, né? O rei protege a casa C7. Eu vou fazer bispo por F3. Eu pensei aquela sequência toda para, no fim, notar que bispo por F3 é mais direto, né? Parece ser mais direto. Espero que esteja certo e vamos lá. Tá errado. É dama D3 mesmo. É dama D3, não acredito nisso. É dama D3. Porque se eu tomo, ele toma. Aí eu tomo, ele toma, eu tomo. Ele toma. Aqui pode. Como é que esse aqui tá errado? Eu tomo, ele faz esse. Ele faz esse. Aí eu faço isso, é? Não entendi. Vamos pro próximo problema? Não vai ser hoje, olha só. A gente tá um tempão nesses 1995. Eita. Tá, é o próximo problema, não isso aqui, né? Quero o próximo. Vamos pro próximo. Eu tô ganhando o cavalo, só que parece que cheque. Ah, eu tenho que tomar cavalo de bispo. Se eu tomar de dama, eu levo cheque e depois é mate. Então eu tenho que tomar de bispo. Ou eu dou o cheque. E depois tomo de bispo. Se eu der cheque para depois tomar de bispo, eu levo mate. Dama C4, cheque. Rei H8. Ah, é. Rei H8, aí dama A8, cheque. Cavalo por A8. Torre E8, cheque. Bispo F8 e eu não posso tomar o bispo. Opa, eu ainda tenho um bispo. Um bispo D4, cheque, né? Mas ele volta. Eu não tenho nada. Tomar o cavalo C7 é tentador, né?
Acho que ele viu contra cavalo, bispo por F7. Eu posso fazer torre E8, cheque. Aí cavalo por, dama por cheque. Ele volta de bispo. Ele volta de bispo. E pronto, né? Bispo por C7. Dama G5, cheque, rei F. Pode ser rei H8. Pode ser rei H1 também, né? Rei H1. Aí dama D5, cheque, eu tomo, ele toma. E estamos com qualidade a mais, 2 pontos passados, né? Bispo por bispo por C7, e o que é que ele faz? Bispo por C7, cavalo por H3. Cavalo por H3, cheque. Se eu fizer rei F1, eu levo mate. Se eu fizer rei G2, a dama entra com cheque. Eu pego o cavalo e pego a minha torre. Certo. Mas aí eu dou o cheque. Ele volta, eu faço isso. Eu estou no final de bispo e dama contra bispo e dama, né? Só que eu tenho 2 peões passados. Eu cravo. Ele me dá um perpétuo, né? Pá, pá, pá. Eu consigo trocar as damas, não? Bispo por, cavalo por, rei G2, para não permitir o bispo. Não, eu posso. Nossa, muita variante aqui. Bispo por C7, cavalo por H3, rei G2, rei G2, dama por F2 cheque, rei por H3. Ele tem dama F5 cheque. Eu volto. Dama H4 cheque. Eu volto. Dama. E quando eu voltar ele toma aqui, né? Dama H4 cheque e ele toma minha torre de cheque agora. E se eu fizer um dama F3, ele toma cheque, eu subo. Eu tô atacando o cavalo dele, tô atacando o cavalo dele, tô atacando a dama dele. Tô ameaçando o cheque e dama, mate.
Dama C4. Cheque. Cavalo de C, E6. Dama C8, cheque. Tô gostando não. Cavalo por C7. Cavalo por H3, cheque. Rei G2, dama por F2, rei por H3. Dama F5, cheque. Rei G3. Rei G3. Sim, mas rei G3 traz o bispo dele, só que eu posso tomar, né? Eu acho que vou tomar o cavalo mesmo, C7. Tomo o cavalo, cheque, eu subo, ele toma, eu tomo, cheque, eu faço esse. Se ele insistir nos cheques, eu me aproximo da torre. Mas eu tenho que me aproximar de um jeito que não permita a vinda do bispo, né? Tem que ser pelas casas claras. Então, rei G2 ou rei F3. E aí eu vou estar com muito material a mais, né? Só tem que evitar o perpétuo. Eu acho que eu consigo evitar, trazendo o rei para A4. De alguma maneira, né? Vamos tomar o cavalo de C7. Tá correto. Agora é cheque. Ele está atacando duas vezes F2. Não tem como impedir a tomada de F2. Se eu faço... Eu tenho três opções, né? Se eu faço rei H1 é besteira. Ele toma de cavalo em F2 e é cheque. Será que é besteira mesmo? Porque... se eu fizer um rei G2, se eu fizer um rei G2, ele me dá cheque aqui e eu me escondo, né? Ele não tem mais cheque também. Se eu fizer rei H2 direto, ele toma com cheque, eu subo. Rei G2, cheque de assim, mas se eu fizer mesma coisa, né? Tanto faz aqui ou aqui, ele me dá cheque, eu tomo o cavalo. Qual a diferença de rei G2 para rei H2? Rei H2 ele traz o bispo para E5, cheque. Aí eu tomo de torre, parece besteira, bloqueio o bispo, né? Toma de bispo. Ele toma o meu peão de F2 com cheque, eu tomo o cavalo. E se ele tomar minha torre, eu posso entrar ali em E8 com cheque. Quando ele subir, aliás é mate já, né? É mate. Então ele não faz isso não. Ele não traz o bispo. Rei H2,
Dama por F2 cheque, eu tomo cavalo. Eu tomo cavalo. Rei H1. Cavalo por F2 cheque. Rei G2. Rei H1, cavalo por F2, cheque, Rei G. Rei G2. Tá perdendo o cavalo. Mas Rei G2 tá perdendo mais direto, né? Do que Rei H1. Torre G2. Ele volta o cavalo para F4. Eu tomo de bispo, ele toma de dama. É minha vez. Torre E8. Cheque. Tem muitas opções. Rei G2. Tem duas opções para manter ataque, né? Dama por F2 ou dama G4. Mas dama G4 eu trago o bispo. E aí já era o ataque dele. Ele não faz isso não. Então ele toma em F2, eu tomo o cavalo. Se ele tomar o bispo, aliás, se ele tomar a torre, então dama 8 cheque. Ele sobe o bispo, dama D5 cheque. E ele vai perder aqui, né? Se ele fizer isso, aí eu dou o cheque, eu troco as damas e fico no final ganho com um peão a mais, né? E Rei H2. A diferença, né? Tem um detalhe aqui, tem algum detalhe. Rei H2. Rei H2. Ele faz um dama H5. Não. Ele perde com torre 8. Cheque, bispo F8. Aí. Dama E6 cheque. E quando ele mover o rei, ele vai levar bispo E5 cheque. Não preciso nem pegar o rei assim, né? Dar cheque com o bispo, posso pegar o cavalo. Eu não estou encontrando a diferença entre. Eu não estou encontrando a diferença entre Rei G2 e Rei H2.
Rei G2, dama G4 cheque, bispo G3. Bispo G3, aí cavalo por F2, rei por F2, bispo D4 cheque, rei G2, já que não dá certo, então dama G5 cheque, bispo G... Não, eu fiz rei G2, né? Então tem que ser dama G4. Que droga. Que droga, parece que hoje vou errar outro problema. Os dois problemas de hoje, parece que eu vou errar. Tem 3 opções, as 3 opções parecem ser boas, né? Rei H2, se ele trouxer o bispo eu tomo. De bispo. E aí ele toma em F2, eu tomo cavalo. Não vai fazer isso, né? Rei H2, dama por F2, rei por H3. E por que não rei G2? Porque ele volta o cavalo. Rei G2 ele volta o cavalo com cheque. E bloqueia o bispo. Mas eu tomo o bispo. Eu tomo o cavalo. Ele toma o meu bispo. Eu faço torre E8, cheque. Ele protege com bispo. Eu faço dama E6, cheque. E ele vai perder o bispo. Mas parece ter mais linhas de perpétuo aqui, né? Acho que não. Acho que não. Rei G2. Rei G2. Dama por F2. Não, rei G2, cavalo F4. Eu tô dando alternativas para ele, né? Se eu faço rei H2, a única alternativa para ele é vir com dama. Aí eu posso pegar o cavalo, ele toma a minha torre, mas eu tô ganhando ali, né? Cavalo, rei H2, dama por F2, rei H3, dama por E1, dama por E1, dama A8 cheque, rei, bispo F8, dama D5 cheque, quando ele se mover, dama E5 cheque, dama por E5, bispo por E5 cheque, ele move, eu tô no final complicado. Então, rei G2, a mesma coisa. Dama por F2, rei por F3, rei por H3, dama por E1. E aí segue a mesma sequência. A não ser... E essa sequência que ele tem mais possibilidade de empate, né? Apesar de eu acho que está ganho com 2 peões passados ali na hora da dama. Agora, rei H1,
cavalo por F2, cheque, eu faço rei G2 e o cavaleiro vai para onde? Eu não consigo tomar o cavalo dele. E meu rei tá todo estraçalhado, né? Ele pode fazer, sei lá, um bispo F... Bispo F8. Parece até melhor esse rei H1. Rei H1, cavalo por F2, rei por G2, rei G2. Aí ele faz bispo F8, dama E6, cheque, ele toma, eu tomo, ele sai com o cavalo. E eu fico no final com a qualidade a mais. Parece ser melhor do que o final com o peão a mais. Essa é a diferença entre rei H1 e rei G2 H2. Eu tô ganho nesse final, tô com qualidade a mais. Ai, caramba. 24 minutos do problema. Qualidade a mais, melhor do que peão a mais, né? Rei H1. Rei H1, cavalo por F2, cheque, rei G2. Se eu faço rei H1 e ele toma o peão de F2 com a dama, aí eu faço torre 8, ele defende com o bispo, eu dou cheque de novo com dama E6, rei G7, bispo E5, cheque, bispo E5, cheque, rei H6, dama por H3, cheque, rei G5, eu posso fazer até posso até fazer um dama G2 cheque, trocar as damas e ficar completamente ganho, né? Vou fazer esse rei H1. Vamos lá, né? Espero voltar aqui para os 1995. Tá certo. E agora torre 8, hein?
Porque dama G8, dama E8, ele cobre de bispo e não tem mais nada, né? Eu posso... é cheque, rapaz. É cheque. Então eu não posso vir para G1, porque ele traz o bispo. E eu perco, né? Eu perco. Se eu fizer torre rei G1, ele traz o bispo, eu dou o cheque, ele sobe. Dama E1, cheque, ele sobe. Pam, 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 pam. É cheque de novo, né? Aí ele vem pra cá. Ele tá salvo, né? E eu tô no sal, tem que ser rei G2. Rei G2, ele só tem cheque com a dama, mas eu pego o cavalo. Rei G2, cheque, eu posso até voltar o bispo. Posso até voltar o bispo. Eu vou fazer rei G2. Rei G2. Ele só tem cheque aqui, eu pego. Se ele me der cheque... Opa, peraí. Rei G2, cheque, eu pego, ele faz dama, bispo D4, cheque. E essa combinação de bispo cortando aqui, com essa dama cortando aqui, não é muito bacana não, porque a dama está entrando no próximo aqui. Não está entrando em G1. Eu faço rei H2. Não, ixi, como é? Esse, cheque, esse, cheque. E eu vou pra onde? Eu tenho que voltar para F1. E aí ele me dá cheque, a dama protege. Ele me dá cheque, eu fujo. Ele tá perdido mesmo, né? Por que não rei G1? Porque é bispo direto, né? Bispo direto a gente já viu que dá ruim. Eu espero que a minha análise lá esteja correta. Estou confiando nela. Vamos fazer rei G2. Tá. Ganhamos aqui 4,4 pontos apenas. Saldo de menos 1,7. Saldo de menos 1,7. Voltamos para a faixa dos 1990. Falta 6,5 pontos para chegar nos 2000. Vai ficar para o próximo episódio de novo, né? De novo. Se aparecer um problema de 2100, às 2050, né? 2100 eu ganhei 8,8 pontos. Se aparecer um problema de 2050, eu ganhar 7 pontos. Aí a gente consegue finalizar no próximo episódio. Mais um episódio com meio sucesso, né? Apenas mantivemos aqui a faixa dos 1990. O problema é difícil esse, tem que se esquivar aqui de umas coisas. Eu quase entrei no final com um peão a mais e estaria errado, né? Tem que entrar com o final. Qualidade a mais, parece, né? Parece. Vocês sempre estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima aí. Eita, meu chapa.